Oi, queridos alunos do oitavo ano, aqui o tio Renê mais uma vez com vocês e veja a aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre alimentos e nutrientes. Será se tem diferença mesmo? Será se alimentar e se nutrir é a mesma coisa? São sinônimos? Tanto faz uma coisa quanto a outra? Eu acho que não. Vamos entender que se alimentar é uma coisa e se nutrir é outra totalmente diferente. E justamente por a gente pensar que uma coisa é a mesma coisa que a outra, a gente acaba, né, tendo se nutrindo mal, né? Porque a gente vai se alimentando e pensando que daquela forma que a gente está se alimentando, a gente também está se nutrindo. E nem sempre é assim. Às vezes a gente realmente se alimenta e ao mesmo tempo se nutre, mas muitas vezes a gente apenas se alimenta e nutrição que é boa, bom, nada. Mas vamos ver entender melhor isso tudo que eu estou falando para vocês a partir do próximo slide. Então, pessoal, veja só. O que é se alimentar? Se alimentar nada mais é do que você saciar aquele desejo de comer, né? Aquele desejo fisiológico, funcional, lógico, né? Seu organismo está dizendo que você está com fome e você vai comer para deixar de estar com aquela fome. Nesse momento você está se alimentando. Então, é o ato de saciar a fome, mas não corresponde obrigatoriamente ao ato de saciar suas necessidades nutricionais, ok? Então, veja, às vezes você se alimenta e através, ou seja, você mata a fome, mas não obrigatoriamente você supre as necessidades que seu corpo tem dos nutrientes. Então, nesse momento, você está se alimentando, porque você está suprindo, você está sanando, acabando com a fome, mas apesar de você estar se alimentando, como aquele alimento não é um alimento de qualidade, né? Você não está se nutrindo, ok? Então, professor, então o que é nutrir? Se nutrir é você fornecer ao seu organismo as substâncias que seu organismo precisa para crescer, se desenvolver e funcionar de forma correta. Ok? Então, isso é se nutrir. Lógico que você, ao se alimentar, ao saciar sua fome, você pode, junto com esse alimento, fornecer essas substâncias para o seu organismo crescer, se desenvolver e funcionar de forma correta. Então, nesse momento, além de você estar se alimentando, você está se nutrindo. Mas muitas das vezes isso não corresponde uma coisa à outra. A gente já se alimenta de qualquer forma e acaba apenas realmente se alimentando e não se nutrindo. Ok? Então, nutrição é a obtenção de nutrientes, né, de substâncias essenciais necessárias ao bom funcionamento do organismo. Essa pirâmide demonstra muito bem a ideia de nutrição. Veja bem, porque essa pirâmide mostra várias categorias de alimento. Quando você vai se nutrir, você precisa de nutrientes energéticos, né? Como, por exemplo, as massas, mas você não pode se nutrir apenas de nutrientes energéticos, mas você precisa também de nutrientes estruturais ou plásticos, como as proteínas, que formam o seu corpo, né, para você crescer e se desenvolver, mas você também precisa de nutrientes que regulem o funcionamento do seu corpo, como os sais minerais e as vitaminas. Então, imagine uma pessoa que vai se alimentar só de pão, ou seja, só de massa, ele vai estar se alimentando e vai estar se nutrindo apenas de algo, de uma substância que fornece energia, mas ele vai estar carente de outros nutrientes, como, por exemplo, as proteínas que formam o corpo, que a gente encontra na carne, no leite, né, nos derivados do leite, vai estar ali carente
de vitaminas que regulam todo o funcionamento do corpo, que a gente encontra muito nas frutas. Então, por isso que quando a gente se alimenta, além de a gente saciar a nossa fome, a gente também tem que ter a preocupação de, naquele momento que está se alimentando, estar também se nutrindo. Para isso, a gente tem que pensar que a gente tem que se alimentar de massas, né? Porque vai fornecer energia, né? Mas também das diversas variedades de frutas, porque as frutas fornecem ali as vitaminas e sais minerais, que são, portanto, alimentos reguladores, nutrientes que vão regular o funcionamento do nosso corpo. Mas também lá na alimentação, a gente tem que ter um aporte, né? Ou seja, um fornecimento de alimentos proteicos, como carne, leite, ovos, que a proteína forma aí o nosso corpo, né? E uma pequena quantidade de açúcares, né? Porque os açúcares em excesso eles não são muito bons porque eles são hipercalóricos, né? Eles engordam, né? A pessoa pode ficar com sobrepeso, né? E a obesidade também pode aí estar perseguindo a gente, ok? Então a gente é muito importante que a gente tente ao mesmo tempo se alimentar e se nutrir. Se alimentar saciando a fome e se nutrir fornecendo os nutrientes que nosso corpo precisa. A melhor forma de fazer isso é, por exemplo, no almoço, ter o prato mais colorido possível, né? Então, arroz ali como carboidrato, né? As saladas como fonte de sais minerais e vitaminas, né? O feijão ali como fonte de proteína e de vitaminas e a carne como fonte de proteína. Então, ali, nesse momento que você está com esse prato todo colorido, você está se alimentando e, ao mesmo tempo, está se nutrindo, ok? Eu tenho só mais um slide para falar com vocês. A partir desse slide, eu já vou projetando o que eu vou falar nas aulas seguintes, né? Então, tem várias formas de classificar os nutrientes, mas eu vou classificar os nutrientes aqui de acordo com a quantidade necessária na alimentação diária. Então, de acordo com a quantidade necessária na alimentação diária, temos dois tipos de nutrientes. Nós temos os micronutrientes, que é o assunto da próxima aula, e os macronutrientes. Os micronutrientes, micro significa pouco, né? Então, os micronutrientes são aqueles que a gente precisa em quantidades muito pequenas na alimentação diária, ok? Então, micronutrientes são aqueles que a gente precisa em quantidades muito pequenas, ok? Na alimentação diária, que são os sais minerais e as vitaminas. A gente precisa muito de sais minerais, a gente precisa muito de vitaminas, até porque são substâncias reguladoras, mas a gente precisa muito só porque em quantidades pequenas, por isso que são micronutrientes. E nós temos os macronutrientes. Macro significa mais, né? Maior. Então, macronutrientes são aqueles nutrientes que a gente precisa em uma quantidade um pouco maior, né? Que são os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Nas próximas aulas eu vou falar dos micronutrientes, sais minerais e vitaminas, e em seguida, em aulas futuras, vou falar dos macronutrientes. Então, tchau, pessoal. Até nossa próxima oportunidade de encontro. Tchau!